Jesus. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar ao Senhor e falar conosco nesta noite, amém? Hoje nós vamos encerrar o tema sobre os dons do Espírito Santo, amém? Hoje eu estou a paisana, estou com roupa de crente não, mas eu sou crente, viu? Amém? Pensa que eu desviei não, que eu não desviei, tá bom? Vamos orar ao Senhor, então feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, hoje aqui neste culto de crescimento espiritual, nessa reunião de crescimento espiritual, Senhor, que nós chamamos de RCE, Pai, nós concluiremos o tema que temos ministrado durante as terças-feiras por algum tempo sobre os dons do Teu Espírito, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que nós erramos por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder do Senhor. Pai, o intuito de eu ministrar essa mensagem, Pai, é para trazer um conhecimento relacionado às Escrituras, com relação aos dons do Senhor, com relação às Escrituras Sagradas. E também para que assim, a partir desse conhecimento, nós possamos buscar os dons que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Tua palavra nos ensina a buscar os melhores dons, nos direciona a buscar os melhores dons. Então, Pai, que o Senhor venha falar mais uma vez conosco, nos dando entendimento nesta noite, Pai, para que a partir do conhecimento das Escrituras, nós possamos buscar a manifestação do Teu poder, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, gente? Pode sentar no seu lugar, fica à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos. Essa mensagem ficou grande, tem várias páginas. Não é? 1 Coríntios, do capítulo 12, versículo 1 diz assim: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Esse é o nosso objetivo nessas mensagens que estamos trazendo para a igreja nesses dias, não é? Para que a igreja saiba a verdade, não é? Nós temos que saber a verdade com relação aos dons por dois grandes motivos. Primeiro, para saber que eles existem, quais eles são e como buscá-los, não é verdade? A gente não consegue buscar aquilo que nós não conhecemos. Muitas vezes, isso já aconteceu comigo por muito tempo, eu estava orando para Deus me dar um dom, só que eu pedia um dom na minha oração, mas na minha intenção, eu pedia aquele dom pensando que ele era uma outra coisa, não é? Então havia já uma discordância no meu pedido, e nós sabemos quando há essa discordância entre nós mesmos, Deus não nos responde, né? Então nós temos que saber como funcionam os dons, para que eles são, para sabermos buscar no Senhor, e também para que nós saibamos administrar os dons na igreja. No contexto de Corinto, eles não tinham problema em conhecerem qual eram os dons, não é? Não tinha um problema na busca dos dons, porque nós vemos que naquela igreja havia manifestação de todos os dons do Espírito Santo, mas eles estavam pecando na administração dos dons. A Bíblia diz que nós temos que ser bons administradores dos dons que Deus deu para a gente, amém? E está havendo uma confusão. No nosso caso, nós temos que conhecer por todos esses motivos. Primeiro, crer que eles existem, que eles continuam sendo manifestos através da igreja. Segundo, quais são eles e qual o objetivo, como que eles funcionam, não é? E, no final, como a gente deve buscar esses dons. Vamos falar sobre isso hoje também, amém? Então, nós estamos usando ali a tipologia do candelabro, né, para mostrar, isso é muito importante, que a condição ideal de frutificação é uma pessoa que tem o fruto do Espírito manifesto nas suas nove características, e uma pessoa que tem pelo menos a manifestação de um
dos dons do Espírito Santo, de 1 Coríntios 12. E a Bíblia é muito clara que Deus ele quer manifestar através de cada crente, de cada membro do corpo dele, pelo menos um dos dons. E ele faz isso para o bem comum de todos, não é? Então, no candelabro, as 3 hastes de um lado representam o fruto do Espírito, nas suas 9 características, e as 3 hastes do outro lado representam os dons do Espírito, que são 9 dons distintos. Amém? Nós já falamos, então, sobre 7 dons. Hoje vamos falar sobre 2 dons. E nós estamos agrupando os dons em 3 grupos, né? Primeiro, os dons de revelação, que são o dom da palavra de conhecimento, o dom da palavra de sabedoria e o dom de discernimento de espíritos, não é? Já falamos sobre eles. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e discernimento de espíritos são os dons de revelação. O segundo grupo é os dons de poder, não é? E são eles o dom da fé, que é diferente da fé, né? O dom de operação de milagres e o dom de cura. Então, todos nós temos que ter fé, porque, né, para a gente estar salvo tem que ter fé. O pré-requisito para a salvação é a fé, não é? A Bíblia diz que aquele que crê, né, no coração que Jesus é o Senhor, que Jesus ressuscitou dos mortos, e confessar que Ele é o Senhor, será salvo, não é? Todos têm fé, e essa fé, inclusive, é medida por tamanho, né? Entendeu? Né? Homens de pequena fé, aquela coisa toda, fé tem tamanho, não é? Os discípulos oram para Jesus, pedindo para Ele ensina-nos a aumentar a nossa fé, aumenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa é a fé normal que todo mundo tem, mas em 1 Coríntios 12 fala de um dom específico, não é? Então todos têm fé, mas nem todos têm o dom da fé. Como, né, nem toda pessoa que é usada, por exemplo, para fazer um milagre de cura, ela tem o dom de cura. São coisas diferentes, né? Para a gente entender que uma pessoa tem um dom, isso tem que ter uma manifestação, né, periódica na vida dela. Não é? Eu, em 20 anos de crente, 21 anos de crente, vai fazer já 17 anos no ministério pastoral, o Senhor me usou para curar pessoas, mas não é? Dá para contar nos dedos da mão. Então, Deus usa, porque é uma questão de autoridade. Eu vou explicar isso hoje ainda, sobre a diferença daquilo que a gente faz a partir da operação de dons e aquilo que a gente faz a partir da operação da autoridade do nome de Jesus. São coisas diferentes. Vem da fé, né? Essa fé normal que todos têm. Vimos já sobre os dons, o terceiro grupo de dons são os dons vocais. Nós falamos sobre profecia, não é? Nós fizemos a diferença entre o dom de profecia e o ministério do profeta. O dom de profecia está lá em 1 Coríntios 12. O ministério do profeta está lá evidenciado em Efésios 4, 11. Não é? Então, o dom de profecia é uma coisa, o ministério não é do profeta, é outra coisa. Nem todo mundo que profetiza é profeta, né? Mas como nem todo mundo que pastoreia é pastor, não é? O ministério do profeta é um dom de autoridade, é uma unção, assim como o apostólico, o evangelístico, o pastoral e o mestre. Nem todos que pastoreiam também têm uma unção pastoral, isso é um chamado específico, né? Nós não podemos fazer confusão, entendeu? E hoje nós estamos falando sobre o dom de profecia, que é o primeiro dos dons vocais, e hoje nós vamos falar do dom de línguas estranhas e do dom de interpretação de línguas, fechando assim então os 9 dons, e depois assim eu quero a gente dar uma direção para que você possa buscar
os dons. Amém? Então vamos falar sobre os dons de línguas estranhas. Eu quero que você preste muita atenção aqui agora, porque existe uma confusão, assim como existe uma confusão entre o dom da profecia e o ministério do profeta, também existe uma confusão nessa questão de falar em língua estranha. Amém? Então, nós encontramos na Bíblia repita comigo, 3 manifestações sobrenaturais distintas. Elas são diferentes, elas têm propósitos diferentes, não é? Com relação à língua estranha. Então nós podemos dividir basicamente assim, eu vou explicar ao longo do caminho hoje aí, né? É o dom de falar em línguas ou de orar em línguas, é o dom de variedade de línguas que está em 1 Coríntios 12, e o dom de línguas como sinal para os incrédulos, que está em Coríntios 14, 1 Coríntios 14. Então são 3 manifestações sobrenaturais do falar em línguas, amém? Não é? E por que dá muita confusão? Por que as pessoas elas têm muita confusão com relação a essa questão de falar em línguas? Primeiro, porque nós não sabemos ler Bíblia e não sabemos interpretar a Bíblia. Primeiro ponto, para ler a Bíblia, nós temos que partir do ponto de vista da fé que nós temos no autor da Bíblia. Que é o autor da Bíblia? É Deus, não é verdade? Não é? Então nós temos que pegar o que a Bíblia fala de Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, não é? Ele não nega a si mesmo. Então, se Deus não nega a si mesmo, nós então partimos da fé que não há contradição bíblica. Não há o quê? Contradição bíblica. Por que há pessoas que creem, por exemplo, que todos podem falar em línguas? E por que há pessoas que creem que nem todos podem falar em línguas? Sabe por quê? Porque eles encontram contradição na Bíblia. Mas se algum crente encontra contradição na Bíblia, o problema é que ele não está crendo em Deus como ele deve crer. Ele tem um problema de quê? De fé. Você está me entendendo? Não é? As heresias, as grandes heresias bíblicas, elas surgem a partir de pessoas que têm uma grande limitação na sua fé em Deus, e a partir daí eles começam a encontrar contradições bíblicas. Então, por isso, não é, que tem gente que crê que todo mundo pode falar em língua estranha, e tem gente que crê que nem todo mundo pode falar em língua estranha. Por quê? Porque geralmente a pessoa ela pega o dom de língua estranha, coloca tudo como se fosse uma coisa só, o falar em línguas, coloca como se fosse uma coisa só, e como a pessoa entende que é uma coisa só, ela começa a entrar em contradição. E não é, não é? A partir que na Bíblia tem um texto que diz que todo mundo vai falar em língua, e tem outro texto que diz que nem todos vão falar em línguas. Então, se Deus não se contraria, nós temos que partir do ponto de vista que Ele não está falando da mesma coisa, Ele está falando de coisas diferentes. Então, o Senhor, né, nós podemos ver na Bíblia e também ver na igreja, porque nós não podemos interpretar a Bíblia também sem a prática da igreja, que é outro grande problema que nós temos, não é? Pessoas que não têm a vivência espiritual da igreja, pessoas então que não creem em Deus como deve crer, e pessoas que não têm a vivência espiritual da igreja como corpo, como tem que ter, elas então querem interpretar a Bíblia. Não dá. Primeiro é a fé, sim ou não? A Bíblia é um livro que a gente interpreta ela pela nossa capacidade cognitiva? Não. Pelo nosso QI? Pela nossa inteligência? Não. Não é? A palavra de Deus ela se renova todo o dia, é uma questão de fé.
não é verdade? Então nós temos que crer em Deus, saber quais são os atributos dele, para que a gente consiga ter o discernimento bíblico que a gente precisa ter. E segundo, a gente precisa conhecer a igreja e a manifestação de Deus no meio do seu corpo, não é? E se você tem a prática da igreja, você sabe que nem toda manifestação de língua estranha produz o mesmo resultado, não é verdade? É só se você ter prática, você não precisa ser nem muito expert, assim, é só você ser um bom frequentador de culto, não é verdade? Tem língua estranha que a pessoa fala que não acontece nada, tem língua estranha que a pessoa fala que ela mesma fala e depois interpreta, quem já viu isso? Tem língua estranha que um fala e o outro interpreta, não é verdade? Dá para dizer que essas coisas são a mesma coisa? Sim ou não? É que nem dizer que pneu é a mesma coisa. Rapaz, pneu de bicicleta é uma coisa, pneu de carro é outra coisa, pneu de moto é outra coisa, pneu de caminhão é outra coisa, e pneu de ônibus ainda é outra coisa. Até tem diferença entre pneu de carro e pneu de Kombi. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Porque tem a aparência, porque há uma expressão, não é, vocábula de uma língua estranha, as pessoas pegam e colocam como se fosse tudo farinha do mesmo saco. E aí começa a dar as contradições. E como tem contradição, a pessoa não consegue explicar, não é? Mas não há contradição na Bíblia, porque Deus não os contradiz. Deus não nega Ele mesmo. E a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Amém? Né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, nós encontramos na Bíblia e na igreja 3 manifestações sobrenaturais distintas das línguas estranhas, né? Uma delas não é considerada como o dom do Espírito descrito em 1 Coríntios 12. Quer dizer, ela não é considerada como um dom lá de 1 Coríntios 12. Ela é considerada mais como uma ajuda que o Espírito Santo nos dá. E as outras 2, aí sim nós consideramos como dom. Você está entendendo? Embora a gente pode chamar de dom, mas ela não está elencada como dom. Essa primeira manifestação de línguas, que é a mais comum, que é para todo mundo, ela não é uma manifestação de um dom, ela é uma manifestação da fé. Fala assim, manifestação da fé. Manifestação da fé. Manifestação da fé. Amém? Mas pastor, mas para ter manifestação de dom, também não tem que ter fé? Sim, mas na questão dos dons, a Bíblia é clara que ela diz que nem todos terão os mesmos dons, mas o falar em língua estranha pode. Vamos dar uma olhada lá então em Mateus 16, 17. Então diz assim, ó: aos que crerem será dado poder, fala assim, poder, de fazer estes milagres. Quais são os milagres? Expulsar demônio. Expulsar demônio é um dom? Expulsar demônio é um dom? Não. Quem que tem que expulsar demônio? Todo mundo que crê. Então é um milagre, é uma expressão da fé. Amém? Pelo poder do meu nome e falar em novas línguas. Se a gente continuar, pode colocar a mão sobre os enfermos, ficará curado. Esse colocar a mão sobre os enfermos e ficar curado é o mesmo dom de cura lá de Coríntios 12? Não. Como eu falei, eu não tenho o dom de cura, mas em função da minha fé, já teve vezes que o Senhor me usou para curar. Não enche, eu acho que os dedos de uma mão, que eu me lembro assim de cabeça, os 3 ou 4 no máximo. Você está entendendo? Pelo menos que me contaram, às vezes a pessoa cura numa oração nossa, a gente nem está sabendo que ela foi curada, né? Mas também não é. Eu reconheço que pela fé pode haver a cura de uma doença quando eu oro, como a expulsão de demônios quando eu oro. Pela fé eu falo em línguas estranhas, mas eu não tenho o dom de línguas estranhas de 1 Coríntios 12, né? O dom de língua estranha que eu tenho é o dom que é me dado porque eu creio. Então esse primeiro aqui é para todo mundo. Qual o objetivo desse dom, não é? Qual a característica desse dom? Primeiro, o homem fala a Deus, é a gente que fala com Deus.
não é? Agora, existe o dom de língua estranha, que a gente fala com Deus, mas existe o dom de língua estranha de 1 Coríntios 12, que é Deus que fala com a gente. Vocês veem que são coisas diferentes? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, é língua estranha, mas um fala com Deus, e esse aqui todos nós temos que ter, amém? O homem fala com Deus, ele gera uma edificação pessoal, enquanto que o outro gera uma edificação coletiva, não é? E todos devem falar, todos podem, devem falar. O outro, a Bíblia diz que nem todos falarão aquela outra língua lá, entendeu? Então, são coisas distintas, não é? E quem não fala essa língua estranha aqui, é porque essa pessoa tem um problema de fé, porque ela diz aqui, ó, olha só, aos que crerem, será dado o poder de fazer esses milagres, entre eles, falar a língua estranha. Então, se você não fala língua estranha, é porque você tem uma fé pequena, que não cresceu o suficiente para gerar ainda este resultado. Pastor, então o que eu tenho que fazer para que seja manifeste o dom na minha vida? Você tem que aumentar a fé. Pastor, como é que eu aumento a fé? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E apóstolo Tiago, ele complementa essa condição de ouvir. E ele diz que aquilo que eu ouço e não pratico, não vira fé, não gera fé, porque fé sem obras é morta. Como que a gente pode medir a fé de alguém? Não é o tanto que ela conhece da Escritura Sagrada, mas é o tanto que ela pratica da Escritura Sagrada. Se tivesse um medidor de prática cristã na sua vida diária, imagina, você converte e o Espírito Santo coloca em você um medidor, tipo aqueles, né, aqueles medidor de tanque de combustível do carro, para medir a sua fé, não é? Será que o seu tanque de fé está cheio? Será que ele está pela metade? Ou você é aquele crente pobre espiritual, mas tão pobre que anda só na reserva? A sua fé é só para ser salvo, não é? Porque, entenda, para ser salvo, não requer um alto nível de fé. Mas agora, por exemplo, né, você sabe que o Senhor está colocando ali, ó, no mesmo nível, né? Se você crer, você vai ter coragem para expulsar demônio, você vai ter coragem para orar por enfermos, você vai ter coragem para falar em língua estranha, e até para orar por um morto, para ele ressuscitar. Você vai ter coragem. Ah, pastor, eu não tenho coragem para expulsar demônio ainda. Bom, então você não tem coragem de falar língua estranha. Qual é o seu problema? Fé. Então você tem que aumentar a sua fé. Pastor, mas eu ouço a palavra e a minha fé não cresce, não é? Existe uma diferença entre você ouvir e você escutar e ouvir, né? Vamos dar escutar e ouvir. O que é escutar? Escutar é uma capacidade de quem não é surdo, sim ou não? Eu vou comparar o escutar e ouvir com comer e digerir, tá bom? Tudo que você come, você digere? Sim ou não? Não. Se você está com diarreia, por exemplo, você digeriu? Entrou por um lado e saiu, ele passou por dentro de você. E com as palavras a gente tem um ditado: entrou num ouvido e saiu no outro, não é? O verbo não se fez carne, você não digeriu a palavra do Senhor. E existe uma forma de você digerir a palavra do Senhor, que é meditar. Fala assim, meditar. Você sabe que a estratégia
do compartilhamento da célula é te ajudar a você meditar no que é pregado para você. Quem sabia disso já? Porque você tem que ouvir aqui, você sabe que você vai ter que compartilhar, então você vai ter que pensar no que você ouviu, reler suas anotações, talvez rever a mensagem no nosso canal do YouTube. Só que existe um problema aí. Você pode meditar porque você quer praticar, porque você tem a responsabilidade de ver segundo a palavra, por causa de um encargo, uma responsabilidade. Ou você pode meditar para compartilhar na célula. Você medita para fazer, não é por encargo, é por desencargo. Existe diferença entre o que você faz por encargo e aquilo que você faz por desencargo. Quer dizer, eu vou estudar a mensagem que eu ouvi na igreja só para mim falar a minha parte na célula e acabou. Nem lembra mais. Você está meditando, mas está com um propósito errado. Não é? Então, quer dizer, a sua fé não vai crescer. Então, pessoas que têm dificuldade em orar, pessoas que têm dificuldade em fazer jejum, pessoas que têm dificuldade, você que sente desconforto, por exemplo, quando você tem que orar pelos outros, botar a mão nos outros, você tem um sério problema na sua fé. Por quê? Porque você não absorve a palavra a fim de praticá-la. Aí, como o seu nível de fé não aumenta, não existe essas expressões de fé. E tem que existir as expressões de fé na sua vida. E o falar em língua estranha é uma das expressões de fé. É uma das evidências que o Espírito Santo habita em nós. Pastor, isso quer dizer que ele não habita em mim? Não. Quer dizer que você não está deixando ele se manifestar. E pode ser que não habite mesmo. Isso é uma realidade. Não é? Então, Marcos 16, 17 fala assim: aos que crerem será dado o poder para fazer estes milagres. Expulsarão demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala em mistério. Quer dizer, esse aqui fala do dom de falar em línguas de Marcos 16. É o dom que ninguém entende. É um dom que só beneficia a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4 fala assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Nós vamos ver depois que o dom de variedade de línguas, ele é equivalente ao dom de profecia, não é? Existe aquele tipo de profecia que Deus dá a mensagem para a pessoa vai lá e entrega aquela mensagem. E existe o dom de falar em línguas com interpretação, que a pessoa fala em línguas. Isso acontece muito, a pessoa fala em línguas e dá a interpretação. Fala mais um pouco e ele vai falando, vai intercalando. Você já viu isso? Não é? Então, esse não é o dom de profecia. Esse é o dom de variedades de línguas com interpretação. A interpretação pode vir da mesma pessoa, ou a interpretação pode vir de pessoa diferente, mas ela tem o mesmo peso do dom de profecia. Pastor, qual a diferença entre o dom de profecia e o dom de variedade de línguas com interpretação? É que um é uma nota de 100 e outro é 2 notas de 50. Vem dividido, vem partido. Primeiro um e depois o outro. O dom de profecia vem numa nota só, tudo junto, entendeu? Não tem duas partes, é uma parte só para você entender assim. Quem gosta de nota, tem 50 aí. Mas eu estou falando aqui do dom de falar em línguas, que a gente pode chamar também o dom de orar em línguas, amém? Por quê? Quando a gente fala com Deus, como é que a gente chama isso? De oração. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios 12, 14, pois quem fala em outras línguas, não fala a homens, senão a Deus. Mas quem fala o dom de variedade de línguas, com interpretação, fala quem? A Deus ou os homens? Então, o dom de falar em línguas, ou oração de língua estranha, é o homem falando com Deus. E o dom de variedade de línguas com interpretação é Deus falando com os homens. Amém?
Outro texto aqui, Romanos 8, 26 e 27. Falando desse dom de falar em línguas ou de orar em línguas. Então é o falar em línguas, o variedade de línguas e línguas como sinais para os incrédulos. São 3 manifestações a partir de língua estranha. Romanos 8, 26 e 27 fala assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, não tem tradução. Ninguém consegue entender. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então, por isso que a gente não diz que chega a ser um dom, é uma ajuda, na verdade, do Espírito Santo. É o Espírito Santo está intercedendo por nós. Não é? É um dom que nos edifica. Imagina, olha só, quando eu oro por você, isso te ajuda? E quando você ora em língua estranha, isso te ajuda mais ou menos do que a minha oração? Mais, porque é o próprio Espírito Santo intercedendo por você através da sua boca. Claro, está escrito aqui, vou ler de novo. E também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Você já chegou naquela situação que você quer orar por um assunto e você não sabe como falar com o Senhor? Quem já chegou nessa situação aí? Pois é. E aí, o que você faz? Aí você tem que orar em língua estranha. Ontem eu tive uma experiência aqui na igreja. Ontem a gente fez uma oração aqui. A nossa reunião de líderes foi só oração. Eu sentei de tarde para preparar a pauta da reunião, porque a gente sempre tem assunto para tratar com os irmãos, ou uma palavra para pregar, e veio assim no meu coração: esquece isso, é para orar. Falei, vamos orar então, beleza. Vou orar. Aí eu estava com uma angústia no meu coração. Pastor, se eu tenho angústia, tenho. Não é? Mas a Bíblia diz para a gente não andar angustiar se eu estou pegando, não. Eu fui orar. O que eu fui fazer? Fui orar para a angústia sair. Aí eu comecei a orar a Deus só que o assunto, gente, sabe quando você vai orar para um assunto que você nem sabe o que você tem que orar direito? Né? Eu me lembro que veio assim, eu só falei assim, eu estou com medo disso, e depois comecei a orar em língua estranha. Né? No final, na nossa primeira oração, a nossa querida irmã Eva Neve falou assim: missionário, Deus me deu uma palavra para falar para o senhor. Eu falei, irmã, Deus falou para você não ter fé, não ter medo, é para ter fé. Foi ou não foi, irmã? Respondeu, só de eu orar eu já tinha sentido um alívio, porque eu coloquei na mão do Senhor, eu confio nele, saiu das minhas mãos, foi para dele, eu não sabia orar como convém por aquele assunto, comecei a orar em língua estranha, e ainda veio uma palavra de consolo no final, só para fechar com chave de ouro. Olha que maravilha, não é? Rapaz, estou bem feliz da vida, meu irmão. Já estava feliz, fiquei mais feliz ainda, porque eu confio no Senhor, amém? Botei nas mãos dele, e eu sei que ele vai resolver. Então, você orar em língua estranha é você admitir: Senhor, eu não sei orar, e eu confio na tua oração mesmo, nem sabendo que o Senhor está orando por mim. E você começa a orar em língua estranha, falar em língua estranha. É maravilhoso isso. Mas isso não é dom de 1 Coríntios 12. Isso é a manifestação da fé que nós temos no Senhor. Amém? Dá glória a Deus aí? Glória a Deus. Outro texto aqui, 1 Coríntios 14, 15. Diz assim, Paulo falando: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Então, em 1 Coríntios 12, ele fala que nem todos vão falar língua estranha. Agora, em 1 Coríntios 14, especificamente no versículo 5, ele fala: e eu quero. Aí você olha isso, se você põe tudo como uma coisa só, que você vai dizer: rapaz, o apóstolo Paulo é doido, cara. Esse cara deve estar batendo bem, ele diz que nem todo mundo vai falar, mas agora que ele diz que ele quer. Tem algumas traduções bíblicas mais novas,
eles traduzem essa palavra que eu quero como quisera, como eu queria. Por quê? Você tem que entender, quando você pegar uma tradução bíblica para você, quando você for comprar uma tradução bíblica, quando você parte para o nível de estudar a Bíblia, a maioria das pessoas não estudam Bíblia, só leem Bíblia, tá bom? Mas quando você partir para o nível de estudar a Bíblia, é muito importante você pegar a tradução que você está lendo e você perguntar assim, quem foi que traduziu? Não é? Quem foi que traduziu? Bom, esse grupo de pessoas que traduziram, tem lá o nome das pessoas. Rapaz, qual é a visão teológica deles? Porque eles vão traduzir segundo a visão teológica que eles têm, que nem Bíblia de estudo. Quem gosta de Bíblia de estudo aí? Quem é que fez aquela Bíblia de estudo? Quem é que fez as anotações? Quem é esse cara? Qual é a visão teológica dele? Mas quando a gente pega a palavra aqui no grego, que é traduzido por eu, que aqui na Almeida Revista e Corrigida é traduzido como eu quero, e por exemplo, na NTLH está traduzido como quisera, se não me engano, ou queria eu. Mas se você olhar a palavra no original, e você olhar a conjugação verbal na qual aquela palavra foi escrita, você vai ver que a tradução literal é eu quero. Só que as pessoas às vezes traduzem a Bíblia a partir de um ponto de vista teológico, não é? Eu gosto muito, por exemplo, da NTLH, entendeu? Mas nós temos que admitir uma coisa, a NTLH foi traduzida por pessoas que têm uma visão meio calvinista aí. Entendeu? Então, qual o ponto de vista deles? Calvinista. Qual é o nosso ponto de vista? Não é o calvinista. Você está me entendendo? Não é? É muito importante nós sabermos disso. Não é? Para você que só lê num devocional diário, não faz diferença, mas se você de fato quer entrar mais profundo, você tem que discernir essas coisas, não é? Então, se eu posso Paulo está falando o que ele quer, porque de fato ele quer, porque é possível. Então, essa é a primeira manifestação de língua estranha que nós vemos na igreja, e é a mais comum. E é uma capacidade que Deus nos dá para a gente deixar o Espírito Santo orar por nós. Quanto mais você dá liberdade para o Espírito Santo orar por você, mais você vai deixar o Espírito Santo orar por você, mais Deus vai responder a oração do Espírito Santo, mais você vai crescer espiritualmente, não é? E, irmãos, não existe oração melhor para você ter comunhão com Deus, para você desenvolver intimidade, sensibilidade espiritual e até a manifestação de dons que você orar em língua estranha, não é? Se você for uma pessoa que você decidiu orar em língua estranha constantemente, ora e ora e ora e ora, 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia, até porque você não precisa estar ajoelhado orando, você está dirigindo, você pode estar orando em língua estranha, está andando em bicicleta, pode estar orando em língua estranha, está fazendo alguma coisa, você pode estar orando em língua estranha, você está me entendendo? Né? Uma vez eu ouvindo uma mensagem da Valnice Milhomes, ela falava assim, eu ficava na minha bicicleta ergométrica, exercitando o meu corpo, botava, né, o fone no ouvido e ficava ouvindo a palavra de Deus, exercitando a minha mente, não é? E ficar falando em língua estranha, orando em língua estranha, exercitando o meu espírito, corpo, alma e espírito. Olha que maravilha, não é? Eu ando de bicicleta, né? Falando em língua estranha, e agora eu vou começar a andar de bicicleta falando em língua estranha com o fonezinho, ouvindo a palavra de Deus também. Só que não vai ser ergométrica, vai ser bicicleta de verdade mesmo, não é? Então, isso é uma coisa. Então, agora nós vamos entrar na manifestação dos dons de 1 Coríntios 12, que é a variedade de línguas, que está lá em 1 Coríntios 12, na parte B, fala assim, há variedade de línguas. Você vê que lá fala falar em línguas. O objetivo é orar, falar com Deus em línguas. Então a gente pode chamar isso também de orar em língua estranha. Amém? Aqui é variedade de línguas. Entendeu? E a outra, capacidade para interpretá-las. Bom, essa língua aqui não é para todos, porque essa língua é um dom específico de Deus.
Em 1 Coríntios 12, do 29 ao 30, fala assim: porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Aí você sabe que isso aqui é uma pergunta retórica, que a resposta para todas é a mesma. E qual é a mesma? Qual é a resposta que é a mesma para todos? Não. Todos são apóstolos? Não. Né? Todos têm dom de curar? Também não. Todos podem orar por alguém por causa da fé e uma pessoa ser curada? Pode. Mas nem todos têm um dom específico, não é? É uma ferramenta específica. Você está me entendendo? Então, esse aqui é o dom de língua estranha. Né? Esse dom de língua estranha, ou o dom da variedade de línguas, ela tem um objetivo completamente diferente do objetivo do dom de falar em línguas ou orar em línguas. Então, esse dom aqui de variedade de línguas, Deus fala com os homens. Amém? Está dando chiado aqui. Deus fala com os homens a partir da interpretação delas. Ou uma pessoa mesmo pode interpretá-las, não é? Ou outra pessoa pode interpretar. Então, esse tipo de manifestação de línguas tem interpretação e se equipara ao dom da profecia, porque Deus fala com os homens. É um dom que edifica o corpo, não é? A Bíblia diz que Deus dá para o bem comum de todos. Ele dá para cada um a manifestação de um dom. Aí ele fala 9 dons, e entre esses 9 está o dom de variedade de línguas. Então, para que é esse dom? É para a manifestação de línguas, para a edificação do corpo. Pastor, como que eu sei a diferença? Meu irmão, olha só. Se você tem os dois, você vai saber a diferença. Entendeu? Pastor, o que acontece? O que eu sinto quando eu oro em língua? A oração, a primeira ali. O que você sente? O que você sente? Não sente nada. É como se você estivesse falando. Você vai sentir boca seca, se falar muito, vai pesar a língua, vai mandíbula. Nem quando eu pregando aqui, às vezes eu saio com uma dor, assim, tanto que falei. Língua pesada, garganta, não é? Você vai sentir, porque é oração. Porque o apóstolo Paulo diz, quando a gente ora em língua, o nosso espírito ora, mas a nossa mente não faz nada, ela fica ali. Por isso que você pode orar em língua estranha sem ocupar sua mente. Você pode orar em língua estranha dirigindo, você pode orar em língua estranha como eu faço andando de bicicleta, caminhando, entendeu? Você pode orar em língua estranha lavando louça, cozinhando, né? Eu limpo os bichos, o coelho, a tartaruga, vou no mercado orando em língua estranha. O pessoal do Condor aqui pensa que eu sou louco, eu entro sempre lá, pastor, não vou pensar que ele é louco? Pode pensar o que quiser, meu, né? Não é verdade? Cada um com seus problemas, né? Teve um tempo que eu tive vergonha, como eu já tive vergonha de agradecer por alimento quando eu almoçar fora. Alguém ainda tem essa vergonha? Eu vou almoçar, vou comer em qualquer lugar, eu agradeço o alimento. Antes eu tinha essa vergonha, hoje eu não tenho mais. O que determina a vergonha que você tem ou não? A sua fé. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. O que é não me envergonhar do Evangelho? Eu não me envergonho de fazer aquilo que o Evangelho diz que eu tenho que fazer, aonde quer que eu esteja. Entendeu? Não é anunciar o Evangelho a qualquer lugar, embora a gente pode e deve anunciar, mas eu não me envergonho de fazer o que o Evangelho diz que eu tenho que fazer, em qualquer lugar da minha vida, onde eu estou, não é? Isso é uma questão de quê? De fé, não é ser cara de pau, é ter fé. Não é? Quem tem muita fé parece que é cara de pau, não tem nada a ver com cara de pau, não é? Cara de pau é uma condição natural, fé é uma condição sobrenatural, amém? Então, você pode falar em qualquer lugar, mas aqui não, aqui é algo específico. Mas se você tem o dom de falar em língua estranha, e Deus manifesta em você a variedade de línguas, você vai sentir uma presença de Deus diferente. Você vai ver que não é a sua mesma linguagem de oração, ela vai além da sua linguagem normal de oração.
porque agora você entrou em um nível de linguagem profética. Não é o Espírito Santo intercedendo por você, por você através de você mesmo. Não é, é Deus te usando para comunicar. É uma inspiração. Então, o dom de variedade de língua é uma inspiração. O dom de falar em língua estranha não é inspiração. Quem aqui acorda de manhã assim, rapaz, eu estou inspirado para expulsar o demônio? Quem? Você olha uma pessoa ficar possessa, né? Eu não sei você. Quando eu oro para uma pessoa, o que eu não quero é que ela fique possessa, que vai me dar um trabalho, meu irmão. Eu já tive aquela vontade, porque, né, achava legal, quando eu era assim mais novo na fé. Mas, cara, não é uma coisa que a gente tem vontade. Rapaz, acordei inspirado hoje. Eu acho que hoje, eu estou pressentindo que hoje eu vou expulsar um demônio. Não é uma inspiração. Isso é uma ordenança. Fala assim, ordenança. É mandamento. Nós temos que expulsar demônios. Não é? Se aparecer na frente, tem que expulsar. Uma pessoa fica endemoniada. Pastor, o que eu faço se alguém endemoniar? Volta e meia pergunta para mim. Pastor, se eu estiver na célula, se eu estiver orando por alguém e alguém endemoniar, o que eu faço? Eu tenho que fazer o que a Bíblia manda fazer. O que a Bíblia manda fazer? Em nome de Jesus, mandar ele embora. Sai em nome de Jesus. É a oração mais simples que tem que fazer. Pastor, até quando? Até sair. Até quando? Até sair, acabou. Não é? Quanto mais fé você tem, mais autoridade tem a sua palavra e mais rápido o demônio sai. Simples. Não é? A gente pode medir a fé dos crentes botando a mesma pessoa, o mesmo demônio e medir quanto tempo sai. Mas não dá para fazer essas coisas, né? E judiar dos outros, né? Estão entendendo, gente? Então, aqui no caso, é um dom que nem todo mundo vai ter. Então, esse tipo de manifestação de linguagem que tem interpretação se equipara ao dom de profecia. 1 Coríntios 14, 5 diz assim, ó. Eu já li isso aqui, mas vou ler de novo, só que eu vou falar da outra metade agora do versículo. E eu quero que todos vós faleis língua estranha, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Então ele está dizendo assim, ó, quem profetiza, falando lá do outro dom vocal, quem profetiza é maior do que aquele que só fala em língua estranha na linguagem de oração. Mas, se tiver interpretação, um é uma nota de 100 e outro é 2 de 50. Deu na mesma. Está equiparado. Não é? É menor, mas se tiver interpretação, não é menor, a não ser que tenha interpretação. Quer dizer, se não tiver interpretação, é menor, mas se tiver interpretação, não é menor. É isso que ele está querendo dizer ali. É uma questão de, não precisa de revelação, é uma questão de português agora, bem? A gente entender a interpretação de texto. Beleza? Então, língua com interpretação tem o mesmo propósito da profecia, que é falar, Deus falar com as pessoas, Deus falar com os homens, não é? Então, como eu falei, é muito comum a gente ver uma pessoa falar em língua estranha, blá, 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 e dar a interpretação, não é verdade? Não é? Como também acontece, não é, de uma pessoa falar em língua estranha, no dom não de orar em línguas, mas de variedade de línguas, e outra pessoa interpretar o que está sendo falado, não é? Esse é mais difícil de acontecer, mas acontece. Então, o dom de orar em línguas, ou falar em línguas é comum, não é? O dom de variedade de línguas não é tão comum, mas com frequência manifesta. E ele tem duas formas de manifestações. Uma própria pessoa interpreta, e outra, existe uma outra pessoa que interpreta. Eu particularmente acho mais chique quando outra pessoa interpreta, não é? A minha mãe, por exemplo, ela tem dom de
de interpretar a língua estranha. E eu já vi alguém orando e a minha mãe sendo usada pelo Espírito Santo para interpretar. Rapaz, isso é fantástico, não é? Tanto que o dom de falar em língua estranha com interpretação se equipara à profecia, que geralmente nós não chamamos isso de que a pessoa está falando e interpretando. A gente está dizendo que ela está o quê? Profetizando, porque no final das contas dá na mesma. Uma é sem língua estranha, é uma revelação sem a língua, né? Outra é uma revelação a partir da interpretação sobrenatural da língua estranha, que é a variedade de línguas. Alguém tem alguma dúvida aí? Estou sendo bem claro? Alguém tem alguma incredulidade? Ah, pastor, eu acho que não é assim, né? O senhor está doido. Pode falar também, a gente tenta. E o terceiro aqui, né, a terceira manifestação das línguas, que também não está elencado entre os 9 dons. Então o que a gente entende? Isso aqui são coisas assim esporádicas, que não é algo que Deus dá para alguém como um dom. É algo que o Senhor manifesta a hora que Ele quer, mas não existe uma manifestação regular na vida de ninguém. Tá bom? Isso aqui na igreja, eu pessoalmente nunca vi acontecer, mas eu já vi por vídeo de YouTube e igreja, já ouvi falar, não é? Eu acho, teve uma experiência que a minha esposa contou para mim quando ela foi no Renovo, que eu acho que foi isso aqui que aconteceu com a vida dela. Lembra quando tu falou que tu estava lá andando lá e o cara falou assim, pressa, e depois tu falar com o cara disse que não estava falando daquilo? Tu lembra disso? Eu acho, eu não tenho certeza, porque foi a experiência dela, entendeu? Mas observando o que aconteceu com ela, eu acho que se encaixa aqui. Eu não estava lá, não vi, não posso dar certeza. Se eu estivesse lá e tivesse visto, eu podia dar certeza. Que são o quê? Não, mas isso é outra coisa. Isso aí foi um erro de impressão. Então, língua como sinal para os incrédulos. Então, olha só. O primeiro, nós falamos a Deus. Amém? O segundo, Deus fala com a igreja. Deus fala através dos homens com os que creem, porque é para a edificação do corpo, que o propósito dos 9 dons é a edificação do corpo. Amém? Esse aqui, como sinal para os incrédulos, Deus fala com os incrédulos, a fim de alcançá-los. E a pessoa que está sendo usada para isso, às vezes, nem sabe que Deus está falando com os outros. O dom de interpretação, a pessoa sempre sabe que Deus está falando, porque ou Deus vai dar a interpretação para ela, ou Deus vai dar a interpretação para alguém que está perto dela, não é verdade? Então, a pessoa está sabendo. A outra ali, essa terceira agora, não está em Romanos 12, porque isso aqui não tem uma manifestação frequente. Você não vai achar ninguém com essa manifestação frequente. Ninguém. Isso é uma coisa que se manifesta quando Deus quer, a hora que Ele quer, a hora que Ele achar que é importante, e acabou. Você está entendendo? Isso aconteceu, tem pelo menos um registro na Bíblia, não é? E a gente vê assim, né? A gente ouve falar no meio da igreja, mas é uma coisa assim bem rara. Sempre foi uma manifestação rara, não é? Desde o início da igreja, tá bom? Então, 1 Coríntios 14, 22 diz assim, ó: de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia, aí ele está aqui falando agora o dom de línguas com profecia, né? Mas a profecia não é para os incrédulos, sim para os que creem. Agora, olha o que diz o versículo 23, 14 e 23. Ó, se a gente não entende a diferença dos dons, a gente pensa que tem contradição. Mas a Bíblia tem contradição? Nós podemos crer que na Bíblia tem contradição? Então está falando de coisa diferente. Vamos para o 23 agora.
Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar um indouto ou incrédulo, não dirão porventura que estáis loucos? Então o apóstolo Paulo, ele falou várias vezes, gente, se você estiver falando em língua estranha, mas não tiver quem interprete, então não fale só com você mesmo, fale baixinho, fale em pensamento, não é verdade? Não é? Aqui ele fala, gente, imagine se está todo mundo na igreja falando em língua estranha e entra um incrédulo. O que essa pessoa vai pensar? Rapaz, esse povo é doido. Vai ter a escandalizar com a gente. É isso que o Paulo está falando. Entendeu? Então, quando ele fala no 23, ele fala disso. Ele fala de língua estranha sem interpretação. Gente, é melhor não falar, ficar gritando alto à toa. Não é? Agora, no 22, ele diz que tem uma manifestação de língua estranha que é sinal para os incrédulos, que a gente nem sabe, mas Deus está falando com alguém, entendeu? O grande exemplo que a gente tem dessa manifestação, que o apóstolo Paulo fala no verso 22, foi no dia de Pentecostes. Não é verdade? O povo estava todo reunindo lá, né? Entenda uma coisa, e quando você entende isso aí, você entende que o dom, esse terceiro dom, ele tem um foco evangelístico. O primeiro, edificação pessoal. O segundo, edificação do corpo. Esse terceiro aqui é evangelístico, não é? Tipo assim, isso só vai se manifestar na sua vida se você se colocar em uma situação evangelística que não existe algo que você possa falar que vai convencer as pessoas. Por isso que é mais difícil. Hoje, por exemplo, quem no Brasil já não ouviu falar de Jesus? Todo brasileiro já ouviu falar de Jesus. Não é difícil evangelizar brasileiro. Mas vai, por exemplo, lá para uma tribo doida aqui, porque aqui na Amazônia não tem tribo ainda que não tem contato com a humanidade. Eles falam indo dialeto desde que ninguém sabe. Cara, como que você vai se comunicar com esse povo? É mais ou menos o que estava acontecendo aqui em Pentecostes. Você está entendendo? Não é? Olha o que diz ali, Atos 2, do 1 ao 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Se você parar aqui para fazer um estudo bíblico de verdade, você vai ver que Jesus, ainda vivo, antes de enviar os discípulos, fez o que sobre eles? Soprou o Espírito Santo. Então ele já tinha o Espírito Santo neles. O que ele já tinha? Aqui foi uma capacidade diferente que veio sobre eles. Poder. Então nem todo mundo que tem o Espírito Santo em si tem o revestimento de poder. Você tem que ter um compromisso muito grande com a grande comissão para ter um revestimento. Você está me entendendo? Não é? E esse revestimento vem com a manifestação dos dons. Se tem dons, tem revestimento de poder. Se não tem dons, não tem revestimento de poder. Simples. O Espírito Santo está aí? Tá. Pode ser que não? Também. Depende da sua fé. Mas se não tem dom, não tem manifestação de poder. Né? E a primeira manifestação, que não é nem classificada biblicamente como um dom, porque isso aqui nunca mais aconteceu na vida dos apóstolos. Se aconteceu, não registraram. Mas você não vai ter uma pessoa, na minha vida, sempre que eu estou fazendo alguma coisa, manifeste dom. Não, não acontece desse jeito. Continuando, não é? De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo
o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Olha só, tinha gente em tudo que é lugar do mundo ali. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um na nossa língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, que quer dizer, outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Vamos entender então aqui a manifestação desse dom. Há duas formas práticas que esse dom de línguas como sinais para os incrédulos pode se manifestar. Primeiro, não é que isso a gente vê aí na igreja do mundo, inclusive hoje, não é? Pessoas que não falam uma língua de alguém, e ela começa a falar, ela vem uma inspiração de Deus momentânea sobre a vida dela, não é como aquela dom de língua que você fala, que você repete sempre a mesma, não é verdade? Que segundo a sua prática vai evoluindo, sim, não é? Vem uma inspiração, e você começa a falar uma língua estranha, que é estranha a você, mas é uma língua conhecida na terra, entendeu? E a pessoa então, ela ouve você falando na língua dela. Se você ouve pregações, escrever lá no YouTube, você vai ver essas manifestações acontecendo, entendeu? A pessoa pensa que está falando uma língua estranha, mas a língua é somente estranha para ela, mas outra pessoa entende. Pode falar, Laura. É? Olha, ó. É um dom. Agora, existe uma outra manifestação, entendeu? Que a pessoa pode falar numa língua dos anjos, uma língua sobrenatural, como eu posso falar em Romanos 13, eu posso falar a língua dos homens, a língua dos anjos, não é? Todas as línguas são faladas dos céus e na terra, mas se não tiver amor, serei como o som de um sino, quer dizer, vazio, não é? Não vai ter proveito nenhum. Então, também, essa manifestação se dá a partir da manifestação das línguas angelicais. Só que aí, as pessoas entendem na língua delas. Por que eu creio que a Léa teve essa experiência? Porque ela estava no Renovo, isso ela me relatou, ela estava no Renovo, e estava fazendo uma dinâmica lá, e ela me disse, eu ouvia que o pastor dizia, anda rápido, foi isso aí? Não é? Só que depois ela foi falar com um cara lá, o cara disse, não, mas eu não estava fazendo isso aí. Possivelmente, esse homem estava lá, né, coordenando a dinâmica que eles estavam fazendo, e ele deve ter falado em língua estranha, e ela ouviu, era algo que Deus queria falar com ela. Aquele homem disse, não, mas eu não falei isso. Então, possivelmente, ele falou em língua estranha, mas ela ouviu na língua dela, se é um poder sobrenatural. Tem pessoas que entendem que o que aconteceu em Atos aqui foi, aqui tinha 120 discípulos de Jesus, e cada um deles falou em uma língua diferente, mais humana. Por isso que aquelas pessoas interpretaram cada um de um jeito, porque na verdade, de fato, existe as dois tipos de manifestação de línguas como sinal para os incrédulos. Você está entendendo? Não é? Isso é um fato. Uma vez eu ouvi numa pregação um testemunho
de um cara que fazia manutenção em casas, não é? E ele sempre, na mala de ferramenta dele, ele sempre levava a Bíblia junto, que a Bíblia também é ferramenta dele. Ele fazia isso como estratégia de evangelismo. A primeira coisa que ele tirava era a Bíblia, botava em cima de algum lugar, e depois tirava a ferramenta. Porque ele disse que volta e meia alguém perguntava: esse livro aí? Aí quando perguntava do livro, era a deixa que ele tinha para falar de Jesus. Ele estava numa casa, o homem que era o dono da casa falou: esse livro aí? Ele falou: esse livro aqui é a Bíblia, você crê em Deus? Ele falou: creio. Você crê na Bíblia? Ele falou: creio, mas eu só creio no Novo Testamento, eu não creio quer dizer, eu só creio no Antigo Testamento, eu não creio no Novo Testamento. Não é? Ele disse que achou estranho aquilo, né? Uma pessoa que crê só no Antigo Testamento. Aí ele falou assim: bom, se você crê no Antigo Testamento, você crê em Deus então, né? Ele falou: não, creio em Deus, eu posso orar então para Deus abençoar a sua casa? Entendeu? E esse homem começou a orar, disse que ele recebeu uma inspiração, começou a falar uma língua estranha diferente. Uma língua estranha diferente. Que ele não conhecia, não era a língua de oração dele normal. Ele recebeu uma inspiração, começou a falar uma língua estranha diferente. Entendeu? E ele terminou de falar, o cara olhando para ele assim, perguntou: rapaz, você sabe falar judeu? Ele falou: não, mas você acabou de falar comigo, judeu? O cara era judeu, por isso que ele acreditava só no Antigo Testamento. Não, mas eu não sei falar judeu. Eu falei. Ele falou: mas o que é isso então? Aí ele falou assim: isso aqui é algo que está escrito na parte da Bíblia que tu não crê. No Novo Testamento. Não, você sabe falar judeu? Aí ele perguntou assim: eu não sei falar judeu, mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei o que eu falei para ti em judeu, mas mesmo que eu soubesse falar para você em judeu, eu teria como saber o que eu falei para ti? Ele falou: não tem como saber o que tu falou da minha vida. Pois é o que está escrito no Novo Testamento. A partir daí o cara evangelizou o cara. Um judeu que não crê em Cristo. Não é? Agora, tem pessoas que creem que o que aconteceu em Pentecostes foi isso. Eu creio diferente. O que eu creio? Eu vou mostrar para você por que eu creio. Eu creio que todos falaram uma língua sobrenatural. Mas assim como aconteceu com a Léia, cada pessoa ouviu na sua língua materna. Por quê? Gente, imagina, pega 20 de nós aqui, e cada um começa a falar alto em uma língua diferente. As pessoas que estão em volta daqui, elas vão conseguir, porque entenda uma coisa: eu estava dentro de uma casa, como essa aqui, o cenáculo era um lugar grande, tinha 120 pessoas, então era um lugar maior do que esse, e aquelas pessoas estavam onde? Na rua. Então houve a manifestação de um barulho, como um vento impetuoso. Quem estava dentro da casa ouviu, quem estava fora da casa ouviu. Aquele barulho chamou a atenção das pessoas que estavam em volta. Eles estavam num lugar onde passava muita gente, não era tipo o centro lá daquela região, o cenáculo, não é? Hoje faz parte do centro histórico lá de Israel, de Jerusalém, e as pessoas olharam para aquele, porque houve um barulho, como um vento forte, chamou a atenção deles, e daqui a pouco as pessoas estavam lá dentro, que estavam quietas, começam a falar naquela língua pentecostal, porque é Pentecostes, falando alto, né? Aquela inspiração, aí já tem aquele que chora, já tem aquele que né? Você sabe como é que é, né? O Espírito Santo já passou 2.000 anos, mas o Espírito Santo continua sendo o mesmo, não é verdade? Cara, como que as pessoas, cada um, iam entender na sua própria língua? Se a gente fala na mesma língua, todo mundo junto, já fica difícil de ouvir. Imagina em línguas diferentes. E outra coisa que eu entendo, que não foi em língua humana isso aqui, porque no 13 fala assim: outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados, porque houve pessoas que entenderam, e houve pessoas que não entenderam, porque teve pessoas que Deus não manifestou, não deu a elas a interpretação. Mas de fato existem os dois tipos de manifestações, só que esse terceiro aqui é uma manifestação
não é um dom, porque ninguém tem isso sempre. Isso acontece, cara, em situações muito raras. É quando assim, quando Deus sabe que se Ele não intervir de alguma forma, ou através de um milagre, de uma cura, não é? Esses dons se manifestam bem em momentos evangelísticos, ou se não houver um sinal sobrenatural, tem gente que não crê, não é verdade? E o Senhor quer que creia. Aí ele tem que meter o pé na porta, né? Ressuscita um morto, cura uma enfermidade grave, não é? Ou manifesta esse dom de línguas como sinais para os incrédulos. Amém? Alguém tem alguma dúvida dessas três formas de dom aí? Então, o primeiro, todo mundo tem, porque é uma expressão da fé. O segundo, nem todo mundo tem, porque é um dom, mas é uma coisa que Deus te dá e te usa corriqueiramente nisso, não é? Te usa frequentemente nisso. O outro é uma manifestação que acontece esporadicamente em momentos específicos. Deus pode usar qualquer um para fazer isso, não é? Mas para se repetir, meu irmão, só se você se meter numa enrascada assim, onde você humanamente não tem o que dizer. Aí Deus faz essas coisas. Amém? Nós temos uma mania perigosa às vezes, né? Nós temos algumas manifestações, não é? Mas nós não entendemos que essas manifestações, elas acontecem em situações de muito risco na vida da igreja, não é? Então tem muito, eu quero ser que nem Paulo, cara, mas olha o que Paulo passou. Não é verdade, né? Você está indisposto a passar Rapaz, eu queria ter uma experiência de ser mordido por uma cobra e não fazer nenhum mal para mim. Pois é, filho, mas imagina a situação que você vai ter que se... Paulo não estava passeando no meio do mato à toa, vou fazer um piquenique no campo, e a cobra me mordeu. Era a situação dele? Não, gente, olha a situação que ele passou. Não é o cara, uma situação assim difícil. Você está entendendo? Então, tem coisas que o Espírito Santo manifesta, gente, em situações assim que ou ele faz aquilo, ou você morre, ou nada acontece. Você está entendendo? Né? Como? Me diz uma coisa. Aqui foi o início da igreja. Cara, você consegue imaginar a condição adversa que esses caras tinham lá para dar início à igreja? Cara, nunca tinha se falado dessas coisas. Jesus tinha, para a maioria desse povo aqui, Jesus tinha morrido e não tinha ressuscitado, não. Pensa só, tinha que ter uma manifestação poderosa. E às vezes, ainda há, não é? Para quebrar a incredulidade. Amém? Glória a Deus. Agora vamos falar da interpretação de línguas. Então, nós vimos o dom de variedade de línguas, o dom de orar em línguas, falar em línguas, que não tem interpretação, que ninguém entende. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é para a nossa edificação pessoal, é o próprio Espírito orando por você. Vimos o dom de variedade de línguas, que é o dom, que é o tipo de dom que tem interpretação, que se assemelha à profecia. Vimos, não é, essa manifestação, a gente nem chama de dom, mas é a manifestação das línguas como sinal para os incrédulos. E agora vamos falar então sobre a interpretação das línguas, não é? Então este dom, ele depende do dom da variedade de línguas, né? Óbvio, né? Se não tiver a língua que pode ser interpretada sendo falada, não tem como ter interpretação, não é? Isso aqui não é uma tradução, não é o quê? Uma tradução, é uma revelação, não é tradução. Não é? Eu me lembro quando a primeira língua estranha que eu comecei a falar, tinha uma parte que eu falava assim, menê, belê, querer, não sei o quê. Eu não me lembro direito da língua agora, porque eu não falo dela mais com frequência, eu já estou falando de outra língua hoje, entendeu? E uma vez uma irmã lá em Porto Alegre, ela leu aquele trecho bíblico lá de Daniel, não lembro se é Daniel, que quando aparece aquela mão escreve na parede. Lembra? E ali escreve menê, não sei o que, e a pessoa pensou assim, rapaz, eu sei qual é a língua do meu pastor, é essa.
E ela entendeu que ela podia traduzir, porque já que lá a tradução era aquela, então ela sabia o que significava a língua estranha. É uma língua de juízo, né? Todo mundo morrer, queimado. Então não é uma tradução. Você não pode ficar assim, a pessoa falou isso e a pessoa traduziu aquilo, então eu vou juntar. Não, você não consegue ser linguista com a língua estranha. Não é inspiração, a minha revelação. Você não entende o que a pessoa está falando, mas Deus te revela e você fala. Deus dá a inspiração da língua estranha para um e a inspiração da revelação para outro. E você fala, não é? Alguém que já teve essa experiência, não sei se foi tu, né, que teve essa experiência já? Tu traduziu ou tu falou a língua? Aí veio a inspiração e o outro traduziu, né? Mas são inspirações semelhantes. O que ela sentiu, o outro traduziu, sentiu de forma, só que ela não entendia. E o outro entendia. Tá bom? 1 Coríntios 14, 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Bom, se houvesse uma interpretação natural, o apóstolo Paulo dizer o quê? Bom, o que fala em outra língua, então vai estudar para você conseguir traduzir. Não é? Então não é uma tradução, é uma interpretação, sim, não por tradução, mas é uma interpretação por inspiração. Você está entendendo? Por isso que a gente deve orar, não é estudar. Você pode ser intérprete, porque você estudou e conhece a língua, ou você pode ter essa interpretação sobrenatural, que não é porque você traduziu, mas é porque você recebeu uma inspiração. Tá bom? Então, esse de fato é o dom de interpretação de línguas. O apóstolo Paulo, ele dá um conselho para quem tem o dom de variedade de línguas. Então, por exemplo, a Evanéia, ela possivelmente tem o dom de variedade de línguas. Então, o que tem que fazer, irmã? Tu tem que orar para Deus te dar o dom também de interpretação. Não entendeu? Porque nem sempre quem interpreta vai estar junto. Não é verdade? Né? A não ser que Deus levante. Alguém aqui tem dom de interpretação? Hã? Então, ora, filha. A Bíblia diz para a gente orar. Amém? Agora, só para a gente encerrar hoje aqui esse assunto dos dons. Como buscar os dons? Não é? Então, hoje, olha só. Presta atenção aqui, ó. Você sabe que os dons existem, sim ou não? Vocês sabem quantos dons existem? Vocês sabem para que cada um serve, sim ou não? Não é? Então, você agora pode buscar os dons. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, 31, fala assim, ó, por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que nos esforçar, entendeu? Há duas formas de você saber qual é o melhor dom. Porque, na verdade, na prática, não existe um dom melhor do que o outro. Todos eles vêm de um só e do mesmo Espírito. Amém? É a manifestação dele na vida da gente. Então, você pode avaliar o dom em dois aspectos. Primeiro, o que Deus quer que você faça? O que queima dentro de você? Não é? O que queima dentro de você? Quando você está orando, quando você vê alguém fazendo, que isso assim rapaz, eu queria fazer isso aí. Não é o dom que te inspira, não é o dom. É o que você quer fazer. Porque o dom é a ferramenta, amém? O que você quer fazer? Vamos dar um exemplo. Cara, se você queima dentro de você o ministério evangelístico, por exemplo, você quer ganhar alma para Jesus, não é? O ministério que queima em mim é tipo assim, rapaz, eu tenho que ensinar, eu tenho que fazer discípulo, eu tenho que orientar esse povo, é o que me comove, hoje é o que me move, esse é o desejo que eu tenho, não é? Que o Senhor me use para
como instrumento de libertação na sua vida, através da verdade. Né? Esse é o que queima dentro de mim. Eu quero edificar a igreja, quero te ensinar você ter relação, eu quero te ensinar você poder ter uma vida boa com Deus. É o que queima dentro de mim. Você está me entendendo? Mas tem gente que eu sei, por exemplo, que o que queima nela é o quê? É o evangelismo. Qual dos 9 dons, com base na característica de pessoas que você vai evangelizar, qual dos 9 é o melhor para você? Essa é uma forma de você discernir qual é o melhor. Não é porque ele é melhor um que o outro, tá me entendendo? Não existe, não, esse dom é melhor que esse. Não, quando a gente compara dom com dom, todos são importantes, porque são ferramentas. Agora, o que você vai fazer? Não é verdade? Por exemplo, se você tem aquele negócio dentro de você, assim, rapaz, eu preciso, o que queima dentro de mim é ajudar as pessoas a ser livre de demônio, de maldição, de perturbação na vida, de poder tirar as travas, as cadeias que prendem ela no mundo espiritual. Qual dos 9 dons que seria o melhor para você? Cara, você tem que perguntar isso para Deus. Primeiro você tem que ver o que queima dentro de você. Depois você tem que saber qual é a mais importante. Por exemplo, eu entendo, meu discernimento, minha experiência, amém? Cada um vai ter o seu, isso não é regra. Eu gosto do ministério de aconselhamento, em função, porque eu também, além de ensinar, né, por exemplo, o que queima dentro de mim, gente, é ver você crescer. Isso é o que queima dentro de mim. É ver você ter um bom relacionamento com Deus, sabe? Mas eu sei que só ensinar não basta, porque eu sei que muitos de vocês, às vezes, têm muitas pendências na vida espiritual de vocês, que funcionam como uma âncora, como, sabe o cachorro quando quer andar e estica a corda? É mais ou menos assim. Às vezes a gente vê uma pessoa animada, eu quero crescer, desanimei, e não sabe nem o que aconteceu, não é verdade? É aquele tranco que dá quando a corda estica. O que é isso aí? São cadeias espirituais, são laços malignos. Então, eu também, além desse ministério aqui, de ensinar vocês, de pastorear vocês, de orar por vocês, eu também exerço o ministério do aconselhamento. E no ministério do aconselhamento, na minha opinião, dos 9 dons, o dom da palavra de conhecimento é o mais importante. Você pode entender assim, eu acho que o dom de discernimento de espírito é mais importante. Bom, pode ser também. Eu não tenho experiência com esse dom, porque eu não tenho esse dom. Entendeu? Às vezes você consegue identificar, por exemplo, o espírito que está agindo na vida da pessoa. Está agindo tal espírito. Bom, então tal espírito, você sabe que demônio tem natureza, né? Nem todo demônio faz a mesma coisa, são organizados como um exército. Assim como o exército tem lá o soldado da infantaria, da artilharia, da comunicação, o Satanás, ele tem o exército dele. Então nem todo demônio está no mesmo batalhão. Então tem demônios que agem, né? Tem classes de demônios, espíritos familiares, tem demônios lá que agem na área sexual, tem demônios que agem na área de doença, tem demônios que agem na área de morte, você está entendendo? Tem demônios que agem na área de loucura, tem demônios que se alojam em determinadas regiões do corpo da pessoa, não é? Então, a partir do discernimento do Espírito, você olha para a pessoa, Deus fala para você, Deus te mostra de alguma forma que existe um determinado tipo de demônio na vida dele. Então, você sabe, rapaz, o problema dessa pessoa é sexual. Não, o problema dessa pessoa é desonra pai e mãe. Porque você consegue, pelo discernimento de espírito, né, eu já acho mais fácil o dom da revelação. Porque o Senhor, através de alguém, eu não tenho esse dom de revelação, não tenho, entendeu? Né? Uma vez eu fiquei feliz que eu vi uma mensagem que o pastor falou assim, quanto menos Deus te dá para você fazer, mais Ele está investido em ti. Eu falei, rapaz, então Deus investe pesado na minha vida. Mas sempre vem a partir de alguém. Sempre vem a partir de alguém, não é? Às vezes eu estou orando, eu já tive experiência, por exemplo, de eu estar orando por uma pessoa e
E eu sempre pergunto assim, quando eu estou orando por ti, tu sentiu alguma coisa? Tu viu alguma coisa? Tem pessoas que tiveram visões, e ela me falou a visão, e eu tive o discernimento. Deus deu para ela uma palavra de conhecimento através de uma visão, e ela me contou a visão, e eu entendi o que era, não é? Já tem pessoas que a gente estava orando, a pessoa não sabia de nada, e um parente distante encontrou ela e falou uma coisa para ela, a gente, eureka, você está entendendo? Deus dá um jeito da informação chegar, mas ela chega. Então, na minha prática de aconselhamento, se Deus me der, né, e eu peço para Ele, a palavra de conhecimento vai facilitar a minha vida, não é? Eu vou estar ali mapeando a pessoa, e porque se você pegar aconselhamento, tem a janela de Jari, ela mostra 4 áreas da vida da gente, uma área que a gente sabe, e os outros não sabem, a área que os outros sabem, e a gente sabe, a outra área que é o que os outros sabem, a gente não sabe, e a quarta área que é a área oculta, que é a área que eu não sei, os outros não sabem, só Deus sabe. Vamos dar um exemplo, né? O Marquinhos está com uma maldição hereditária, porque o pai dele matou alguém, só que nunca ninguém ficou sabendo. Ele matou o cara, não contou para ninguém, porque se contasse ia ser preso, você está me entendendo? Só que o pai dele já morreu, por exemplo, não morreu ainda, mas já morreu, e nunca ninguém, é um segredo dele, vou levar para o túmulo, e levou mesmo, o infeliz. Aí, meu irmão, a gente vê que na vida do Marquinhos tem uma perseguição de tristeza, não é? Ele é aquele cara que vai fazer um pão a batuma, compra uma plantinha, rega, morre, você está me entendendo? É o contrário do rio da vida, né? O rio lá de Ezequiel, por onde ele passava, tinha flor, tinha bicho. Ele compra um cachorrinho, morre de citomose, não sei o nome daquela doença lá, fica todo torto. Você está sempre perdendo emprego, não é? Sempre tem dificuldade de se manter financeiramente. O que é isso? Ele tem uma raiva dentro dele, às vezes, pastor, do lado assim, eu sinto uma raiva. O que é isso? Espírito de morte. Pastor, alguém suicidou na tua família? Não. Alguém matou na tua família? Não. Não sei de nada. Por onde você veio? De graça. Maldição sem causa não encontra pouso. Aí, o Espírito Santo vem e revela. Pai, isso facilitaria muito a minha vida. É que nem andar de elevador. Só apertar e subir. É na verdade. Você está entendendo? Então, o primeiro aspecto de você buscar o melhor dom é você olhar para aquilo que queima dentro de você, o que você quer fazer, o que Deus te inspira a fazer, o que te comove. Não é, eu acho esse dom mais bonito, eu queria ter porque eu acho legal. Não, isso é vaidade, né? Dom não é uma roupa que você bota para aparecer, um colar que você usa para ficar bonito, um perfume que você bota para ficar cheiroso. Não, é uma ferramenta. O que é? Uma ferramenta para te ajudar num trabalho. E a outra forma é você olhar para o corpo, não é? Você olhar para o corpo. Então, por exemplo, nós sabemos que aqui nós temos a Evanéia, que tem o dom de variedade de línguas, por exemplo, não é? Digamos que a Bruna fala assim, Senhor, já que a Néia tem o dom de variedade de línguas, dá o dom para ela de interpretação, mas se eu não quiser dar para ela, dá para mim, eis-me aqui. E começa a orar, não é verdade? Que de Deus dá uma revelação para Eva aqui, não tem quem interprete, a gente fica tudo sem saber o que está acontecendo. Então, quando a gente olha para o corpo, a gente vê, rapaz, o que falta aqui na igreja? Né? E o que falta aqui na igreja? Ixi, está faltando dom para caramba, não é verdade? Por que está faltando dom para caramba? Porque a maioria de vocês oram para ter dinheiro, ora para ter um casamento feliz, ora, porque eu estou com uma tristeza, porque eu estou com uma angústia, porque eu quero tal coisa, passa a ver um carro, Jesus, dá esse carro para mim. Ora para casar, ora para o cônjuge morrer, não, você não pode, não é? Entendeu? Né? Tem gente que ora até para pecar, meu irmão. Só que no caso quem ouve não é Deus essa oração, né?
A Bíblia diz: quem procura, quem pede. Então, se não há a manifestação, é porque não está tendo procura, é porque não há quem peça, não é? A gente podia até parafrasear aquele negócio, né? Como virão se não há quem pregue? Deus falando: como manifestarei os dons se não há quem peça? Então tem que pedir. E para você pedir, você tem que entender qual é o melhor dom, porque a Bíblia diz que a gente pede, mas não recebe. Primeiro, que a gente não sabe pedir, e segundo, que os nossos motivos são maus. Então, primeiro, tem que querer. Segundo, tem que saber discernir o que é o melhor para você, nesses dois aspectos, ou pensando no serviço, no ministério, naquilo que queima dentro de você. Você está me entendendo? Não é? Outro dom que eu peço para Deus, como conselheiro, é a palavra de sabedoria, porque a palavra de sabedoria é uma revelação com relação ao futuro, e Deus ainda dá o conselho, sim ou não? Para mudar a vida da pessoa. Entendeu? Então, né? Você tem que discernir aí, beleza? Posso ouvir um aleluia? Mas nesse texto aqui que nós lemos, assim, ó, 1 Coríntios 12:31. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Aí Paulo continua: porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Caminho para quê? Esse caminho aqui é um caminho para muitas coisas, mas também é um caminho para a gente receber dom. É um caminho para Deus, é um caminho que nos leva à comunhão com Deus e, consequentemente, vai levar à manifestação dos dons, se você estiver buscando eles. Primeiro, discerna o melhor dom, para te ajudar a servir o Senhor naquilo que Ele quer que você sirva. Amém? Segundo, ande pelo caminho. Que caminho é esse? É o amor. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Não, né? Quem ama, né, não é grosseiro, não é orgulhoso, não é vaidoso. Quer dizer, então você tem que amar as pessoas. Entendeu? Gente, imagina você com competição, com vaidade um com o outro. Deus vai te dar alguma coisa? Imagina você uma pessoa grosseira que volta e meia xinga alguém, da boca que sai água doce, água salgada, da boca que sai água bênção, sai maldição. Não. Não vou falar porque a gente falou disso no domingo já, não é verdade? Não é? Acho que deve estar muito fresco na sua mente. Tá bom? É aquilo ali. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Não é? Até porque, o que são os dons? São ferramentas, fala assim, ferramentas para proporcionar o crescimento e o desenvolvimento da igreja. Então, a condição para você usar essa ferramenta é você ter esse relacionamento de amor, parar de julgar, parar de criticar os outros, parar de perder a paciência, parar de ter inveja, parar de dar glória a Deus quando o irmão quebra a cara, não é? E se entristecer quando a pessoa se dá bem. Eu já passei por isso, irmão. Teve uma situação de um cabra que ele fez umas coisas assim, ó, que merecia um castigo daqueles bem bom. Eu fiquei até brabo quando eu fiquei sabendo da situação. Esse cara não tem temor nenhum, não é? Aí um dia eu estou lá em Brasília na convenção, convido o cara para subir no altar e sentar no altar assim, e coloco ele na minha frente ainda, na cadeira na minha frente, dá um lugar para ele melhor que o meu. Rapaz, eu confesso para vocês que eu senti uma raiva dentro de mim. Entendeu? Não é? Aí desde mim eu pensei uns negócios assim, meio violentos, que eu não posso falar aqui para vocês. Mas já pedi perdão. Rapaz, o Espírito Santo falou bem assim para mim, ó, que eu fiquei com vergonha. Falei assim: por que tu não quer que eu trate meu filho bem? Só porque ele errou? Tu nunca errou? Eu fiquei triste quando ele se deu bem. Às vezes a gente faz essas coisas bobas. É pessoa que não ama. A gente tem que se arrepender, que nem Jesus, que nem Pedro se arrependeu, porque ele achou. Pedro, qual o problema de Pedro? O que Pedro se frustrou? Ele achou que amava Jesus num nível
que ele nunca negaria Jesus. Não, eu te amo, vou dar minha vida por ti. Pedro falou, ih, Pedro, sabe nada não. Não é? Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E quando ele negou a 3ª vez, o galo cantou, ele se encheu de amargura e foi embora. Mas quando Jesus ressuscitou, falou para as mulheres, diga aos discípulos e também a Pedro. Pô, o que negou, o Senhor manda uma mensagem especial para ele. Diga aos outros e também a Pedro. Depois, por isso que Jesus teve aquela conversa com Pedro. Pedro, tu me amas? Esse é o contexto da conversa que Jesus teve com Pedro. Porque Pedro disse que amava. E muitas vezes a gente se frustra, porque a gente tem atitude e a gente se olha e vê, rapaz, eu achei que eu amava, mas eu não estou amando tanto assim não. Então o amor é o caminho para que você receba os dons, e o amor também é um caminho para que você use os dons, que o apóstolo Paulo fala, rapaz, eu posso falar todas as línguas, falar do céu e na terra, mas se eu não tiver amor, minhas palavras serão como o som de um sino, não é verdade? E em Efésios 4,16 fala assim, é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado, e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. Quem promove isso? Fruto do Espírito, amor, e assim, cada parte funciona bem. Meu irmão, o que você precisa na sua vida, para você espiritualmente funcionar bem? Quem é parte do corpo de Cristo aqui? O que você precisa para funcionar bem? Você precisa fruto do Espírito, e o melhor dom. Como é que você vai descobrir o melhor dom? Já te expliquei. Você precisa do fruto do Espírito e do melhor dom. Aí você vai funcionar bem, não é? Assim, cada parte funciona bem e por isso o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Então é o caminho do amor. Agora, qual é a chave aqui? Qual é a chave? Então, como que você vai buscar o dom? Deixa eu te dar a chave disso aqui agora, não é? Bom, você discerne qual é a ferramenta espiritual que você precisa para fazer o trabalho que Deus quer que você faça, não é? Você decide amar as pessoas segundo o padrão de relacionamento de 1 Coríntios 13, 4 ao 7. Você vai agora buscar em oração. Como se procura dom? Orando. E como que você vai orar? Não é? Senhor, eu identifiquei que isso queima dentro de mim. Então eu entendo, Senhor, que eu preciso desse dom. Me ajuda a amar as pessoas. E você começa a praticar. Você começa a praticar aquilo. Você não pode se irritar, você não pode ter inveja, ser vaidoso. Você está entendendo? Aquela coisa toda ali. Não é? Você não pode desistir, tem que suportar tudo com fé, esperança e paciência, não é? Aí você vai ter a sua busca. Pastor, quanto tempo eu vou buscar? Até quando você tem que buscar o dom? Até receber. Então você vai ter o seu momento de busca. Senhor, eu vou fazer um propósito com o Senhor. A partir de hoje, todo dia, eu vou orar por tantos tempos, buscando o Senhor esse dom. E como que você vai fazer essa oração? Você identificou o que queima dentro de você, identificou qual é o dom, decidiu andar nesse caminho do amor, entendeu? E você faz um propósito de busca com Deus. Todo dia às 7 horas da manhã, das 7 às 7h30, por exemplo, eu vou orar para isso aí. E você vai ajoelhar, ou ficar de pé, ou sei lá o que você vai fazer, deitado, não rola só porque você vai dormir de novo. Não é verdade? Tá bom? E você vai falar, Senhor, estou aqui para buscar o dom. E como que você vai orar? Quem sabe que tipo de oração você tem que fazer para que Deus derrame esse dom específico na tua vida? Quem sabe? Mas tem um que mora em você que sabe. Quem é que sabe? Então ora em língua estranha. Pastor, mas eu não oro em língua estranha. Então cresça na fé. Deixa o Senhor manifestar a oração em língua estranha através da sua vida. Pastor, se eu não tiver, eu não vou ter outro dom? Vai ter sim, mas a oração do Espírito,
é muito mais importante. Porque olha só, quem crê aqui que alguém recebe dom com imposição de mão? Quem crê? Eu também creio. Essa é uma das formas. Peça para mim orar por você. Pastor, eu quero tal dom, põe a mão na minha cabeça, pastor. Eu pondo a mão na sua cabeça, te ajuda no dom? Mas o Espírito Santo orando por você, te ajuda no dom? Quem que ajuda mais? Eu ou ele? Quem que dá? Eu ou ele? O Espírito Santo. Você está entendendo? Gente, orar em língua estranha é a chave para a manifestação dos dons na sua vida. Então, ore em língua estranha. Você entendeu a dinâmica aí? Identifique que, pastor, não queima nada, pastor. Eu sou aquela pessoa que não tem vontade de fazer nada. Você quer dom para quê? Quem não faz nada precisa de ferramenta para quê? Esses dias, a missionária pediu para mim: César, cadê o martelo? E eu tinha um martelo em casa. A gente foi procurar o martelo, eu não achei o martelo. Por que o martelo não está lá? Pastor, alguém emprestou para alguém, alguém não devolveu. Não, é verdade, porque eu não uso aquele negócio. E se eu não uso, está lá para quê? Não é verdade? Não é? Ficou tanto tempo lá que sumiu. Acho que até o Espírito Santo levou embora. Que esse cara quer um martelo? Essa praga não usa martelo, meu irmão. Que esse homem quer com martelo dentro de casa? Vou dar para quem usa. Ele tira de quem é, daquele que tem pouco, e dá para aquele que tem mais ainda. Então ele tirou de mim que tinha um, não usava, e deu para quem tem 3. Que usa os 3, agora vai ter 4 para usar. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Senhor, hoje nós encerramos esse tema sobre os dons do Teu Espírito. E próxima terça nós começamos a falar sobre oração, Senhor. Senhor, meu Deus, nos ajude. Pai, nós precisamos dos dons do Senhor. Porque para funcionarmos bem no Teu reino, nós precisamos do fruto do Teu Espírito e da manifestação de pelo menos um dos dons do Teu Espírito. Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos. Ajuda-nos direcionando-nos a buscar, Senhor. Senhor, desperta pessoas aqui, Senhor, para aquilo que o Senhor quer que elas façam. Cada uma dessas pessoas aqui, e as que aqui também não estão, Senhor, que talvez vão ouvir mais tarde essa mensagem pelo YouTube, Senhor, o Senhor tem um trabalho para elas. Senhor, comece a queimar no coração delas aquilo para o qual o Senhor chamou elas. Tem pessoas aqui que queimam trabalhar com criança, tem pessoas aqui que queimam trabalhar com drogado, queima com obra social, queima com evangelismo, queima com liderança, queima com ensino. Senhor, desperta elas e ajude elas a discernir qual é o melhor dom que elas precisam em função do estilo delas, em função das pessoas que o Senhor quer que elas alcancem, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que é o Senhor que opera em nós tanto o querer como efetuar, Senhor. Então, Senhor, opera esse querer nelas, Pai. E opere essa busca também. Coloca um desejo, Senhor, inegociável, de elas buscar no Senhor o fruto do Teu Espírito e o dom do Teu Espírito, Senhor. Para que assim nós possamos ser uma igreja frutífera, Pai. Uma igreja que cresce e se desenvolve por meio do amor, porque cada parte funciona bem, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Dê uma força de palmas para Jesus. Aleluia. Isso que eu vou falar no domingo. Irmãos, Deus abençoe vocês, está encerrado.